Uma mulher de 60 anos caiu no fosso do elevador de um tradicional edifício na Barra, em Salvador, na tarde de hoje. Apesar do susto, a queda foi de menos de 1,5 metro, já que a vítima estava no térreo. Felizmente, a aposentada não teve ferimentos graves. O acidente aconteceu neste edifício, em frente ao Farol da Barra. A professora aposentada Célia Regina dos Santos Signorelli, de 60 anos, caiu no fosso do elevador ao abrir a porta que dá acesso ao equipamento. A gente realmente não esperava que o elevador não estivesse no local, uma vez que a manutenção daqui é uma manutenção periódica. Ainda segundo ele, o prédio nunca registrou acidentes como este. Funcionários da empresa que dá manutenção aos elevadores já trabalhavam no local para descobrir o motivo do problema que causou o acidente. A aposentada é natural de São Paulo e passava alguns dias em Salvador em visita a uma tia adoentada que mora no prédio. No momento da queda, ela estava junto com a tia e uma acompanhante, como conta esta outra funcionária da moradora. Ela pediu o elevador, quando ela olhou, estava vindo escuro, botou como fosse procurar a luz para acender, não achou, mas aí ela já tinha descido, já estava caída no poço, e aí ficou gritando e a acompanhante agiu, gritou desesperadamente, igual o pessoal do prédio, todo mundo ajudou a socorrer. Célia Regina permanece em observação aqui no Hospital Geral do Estado, para onde foi encaminhada. Segundo informações de acompanhantes da aposentada, os exames de raio-x não revelaram nenhuma fratura, mas ela continua sentindo dores por causa de algumas escoriações. Ainda não há previsão de alta. Pois é, Carol, essa reportagem aí da Juliana Amaral chama atenção para a questão da falta de manutenção nos elevadores de alguns edifícios, hotéis daqui de Salvador. A gente sabe que não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu, se eu não me engano, em junho deste ano. É verdade, Juca, teve um caso assim que foi trágico mesmo, né? Uma estudante de contabilidade que veio do Rio Grande do Norte, no dia 17 de junho, ela caiu no fosso de um elevador de um hotel em Armação, não é isso? Marítima de E Salvador. só foi encontrado o corpo dela no dia seguinte, quando um técnico foi fazer a manutenção desse elevador. E assim, foi um desespero para todos os colegas dela, um congresso de contabilidade. A menina estava aqui há poucos dias. Janaína Bezerra, o nome dela, de 33 anos, acabou morrendo justamente pela falta de manutenção no elevador do hotel. E a gente lembra também que aqueles 9 operários que morreram na obra na Avenida CM aqui em Salvador, falta de manutenção. O laudo já saiu, o laudo técnico, né, que foi por falta de manutenção do elevador da obra. Ou seja, todos os prédios, edifícios, obras têm que estar sempre pensando nisso, né, na segurança das pessoas que frequentam aqueles lugares, né, e também dos trabalhadores dessas obras. Tragédias que poderiam ter sido evitadas, né, Carol? Por sorte, essa, né, não foi uma tragédia. A senhora aposentada não teve ferimentos graves. Há 11 anos, um atracadouro espera para ter utilidade na Cidade Baixa, na capital. A obra custou cerca de R$800 mil ao governo do estado. Inicialmente, o pier faria parte da Via Náutica e permitiria o transporte marítimo entre os bairros do subúrbio até a área central de Salvador. Hoje, o atracadouro, que está em uma das regiões mais bonitas da cidade, está abandonado. A Ponta do Maitá, sem dúvida, tem uma das paisagens mais bonitas de Salvador. Daqui é possível contemplar a Baía de Todos os Santos de um ângulo privilegiado. Mas além das belezas naturais, o local deveria servir também para contribuir com o turismo e o transporte coletivo da cidade, o que não acontece. O atracadouro de Monte Serra foi construído no ano 2000 com o objetivo de atender a Via Náutica, um projeto da prefeitura que previa a construção de um transporte marítimo para integrar os bairros costeiros do subúrbio à região central da cidade. Aqui seria justamente o local de embarque e desembarque de passageiros. Mas hoje, os barcos passam longe e o local virou ponto de pesca. Quer dizer, nem sempre. A gente vem na cara dura, né? Porque existem militares aqui que não deixam mesmo e mandam a gente sair da pior maneira possível. Dona Maria Cecília é moradora de Monte Serra há 60 anos e há 11 espera o funcionamento da Via Náutica e do atracadouro. Isso aqui é um lugar muito bonito, o pôr do sol é muito lindo, então eu achava que podia ser aproveitável para muitas coisas, principalmente dos visitantes, né, e turistas. Mas o que se vê é um total abandono. Algumas pedras de mármore da parede estão quebradas, os fios de iluminação expostos. E o lixo se acumula em determinados pontos. Sem transporte, o que seria o guichê de passagens está nessa situação.
A reforma, feita em toda a área do atracadouro e nas imediações, custou ao governo do estado R$2,5 milhões de reais. Só o pier custou R$800 mil. A proposta era que o município assumisse a administração do terminal, mas isso nunca aconteceu. É um absurdo, né? Salvador precisando de tantas outras coisas e gastar tanto dinheiro assim em um atracadouro que está parado, não serve para nada, né? Eu acho um descaso das autoridades, porque isso aqui realmente foi feito para um fim e eles abandonaram, certo? Eles abandonaram e isso aqui agora, se ninguém, as autoridades não tomar tendência daqui para frente, vai ser isso aqui mesmo, vai servir de ponto de pesca e degradando aí, cada vez mais. Se empregasse isso na educação, no esporte, era muito melhor para Salvador, pela estrutura que tem aqui em Salvador, né? Em nota, a Prefeitura de Salvador informou que o cais de Humaitá não tem linha de transporte regular e que a Transalvador não é responsável pelo transporte turístico. Já a Secretaria de Turismo da Bahia disse que o roteiro turístico foi desativado pela Prefeitura no início do ano 2000. O projeto deve ser reestruturado, mas não há data prevista para o início das obras. E veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? As origens de um amor possessivo. Nossos repórteres reconstituem a trajetória do professor de Direito que matou o aluno e se entregou à polícia. O que se passa na mente de alguém que mata a pessoa amada e destrói o próprio futuro? E o bom exemplo de uma vida a dois. Você vai conhecer um casal que tem 82 anos de convivência. Dona Otacília e seu José já passaram dos 100 anos de idade. Estão lúcidos e com saúde. Como é que namorava aquele tempo? Naquele tempo, era um lá e outro cá. Gerson de Souza tenta descobrir qual o segredo para uma vida tão longa e um casamento tão duradouro. E você vai ver também o Banheiro dos Milionários. 3 andares e uma banheira gigante. Uma vista de tirar o fôlego. E uma decoração no limite entre o luxo e o extravagante. São os banheiros mais caros do mundo. No Domingo Espetacular, às 8h40 da noite. Depois do programa do Gugu. Até lá! E agora a gente fala sobre a greve dos bancários, que completa hoje 11 dias de prejuízos, Carol, para a população. Põe prejuízos nisso, viu, Juca? Uma das alternativas para o pagamento das contas é o caixa eletrônico. Mas, principalmente, os idosos têm enfrentado dificuldades na hora de utilizar o autoatendimento, como mostra a reportagem de Vinícius Cunha. Olhares cheios de dúvidas, meio desconfiados. Diante dos caixas eletrônicos, os idosos se sentem pequenos. A tecnologia, para eles, consegue transformar uma simples operação bancária em um gigante invencível. Complicado para a senhora? É, porque eu não entendo nada disso. Não consegue mexer sozinha? Não. E aí, com essa greve do banco, a situação acaba complicando, né? É. Eu recebo meu dinheiro lá no caixa. Com a greve dos bancários, a vida financeira dos aposentados ficou bastante complicada. Já pensou sair de Mussurunga só para fazer um depósito no bairro do Comércio? Seu Raimundo fez isso, porque soube que nesta agência ainda os funcionários estavam orientando os clientes. Poucas pessoas sabem mexer com essas máquinas, né? É muito difícil? É, eu acho difícil. Para mim é um pouco. E que ainda tem alguém para ajudar? Ajudar, exatamente. Porque se não fosse isso... Ficava difícil, não ia depositar mesmo. A situação é ainda mais crítica para os segurados do INSS que tiveram os benefícios concedidos desde setembro deste ano. Na Bahia são ao todo 21.700. Para essas pessoas, nem os caixas eletrônicos podem resolver o problema. Isso porque o primeiro saque só é feito na boca do caixa. São novas aposentadorias, licença maternidade, auxílio-doença, entre outros benefícios. Mesmo problema enfrenta os aposentados que não têm o cartão de saque. O dinheiro só pode ser retirado também na boca do caixa. Só tem 2 maneiras do segurado receber o seu pagamento, com a conta benefício ou com a conta corrente. Aqueles que, principalmente, que ganham um salário mínimo, que fazem a opção de receber pela conta benefício e se dirigem ao banco para receber esse dinheiro, estão prejudicados até que a greve termine. Já são 11 dias de paralisação e os baianos
começam a sentir os prejuízos da falta de funcionamento dos bancos. Para fugir dos juros das faturas que já começaram a chegar e até sacar dinheiro, essas pessoas enfrentam longas filas. Foi o que aconteceu nesta agência que fica em um supermercado na Rótula do Abacaxi, em Salvador. Alguns clientes esperaram mais de 4 horas nesta sexta-feira para serem atendidos. O prazo do salário a gente venceu dia 5 e resolveram pagar hoje em cheque. E a gente está assinado em casa, tem que correr esse risco aí, né? Vim aqui para trocar esse cheque aí. A PM foi chamada para evitar tumulto. Diante da fila, muita gente desistiu e acabou indo embora. O presidente do Sindicato dos Bancários na Bahia disse que a negociação com os bancos está parada e a greve não tem previsão de retorno. 681 agências paralisadas no estado da Bahia. Temos bem mais de 200 agências aqui em Salvador e a tendência na segunda-feira é aumentar, porque até hoje nós facilitamos bastante a abertura de algumas agências para os aposentados, os beneficiários. Então, a partir de segunda, isso aí tende a crescer a paralisação no estado da Bahia. O que é uma pena, né, Carol? A gente sabe que eles têm o direito de paralisar, porque só assim eles conseguem melhorias salariais, melhores condições de trabalho também. Mas como a gente viu aí na reportagem do Vinícius Cunha, a população paga esse prejuízo aí, né? Imagine pessoas que dependem de financiamento, pessoas que dependem de trocar cheques, empresas, pessoas físicas também, sem contar com a questão da falta de dinheiro nos caixas eletrônicos. E aí, como a gente vê aí na reportagem, né, filas enormes e só prejuízo, né? Para quem não tem nada a ver com a história, né? Falta de dinheiro nos caixas eletrônicos e também tem aquela questão do limite diário, né, que você pode sacar. E agora, a gente mostrou muito aí, Juca, nessa reportagem, o Vinícius mostrou muito bem na reportagem a dificuldade dos idosos, né? Eles não estão muito acostumados com a tecnologia, com essa coisa informatizada, e aí realmente fica complicado, porque não tem ninguém ali para ajudar. Né? Eles estão acostumados até a pegar a aposentadoria ali na boca do caixa e não no caixa eletrônico, que fica muito mais complicado para ele. Agora, essa questão também das filas imensas nos caixas eletrônicos levanta uma outra, né? O problema da segurança, porque muita gente está se aglomerando, né, nos caixas eletrônicos. E o problema das saidinhas bancárias, facilita a ação, né, de bandidos, as pessoas, né, saem com muito dinheiro. Verdade. E a dica que dá é nunca ir sozinho no caixa eletrônico. A dica, né? Nunca ir sozinho, sempre ir acompanhado e nunca mostrar a quem está do lado quanto você está tirando. Porque realmente a pessoa fica vulnerável nessa situação. E agora a gente fala de um outro movimento em assembleia realizada agora à tarde no bairro do Comércio, em Salvador. Os trabalhadores dos Correios rejeitaram a proposta apresentada pelo Tribunal Superior do Trabalho de 6,87% de reajuste, desconto parcelado dos 6 dias de paralisação e compensação com trabalho aos sábados e domingos para os demais dias parados. A categoria parte para o dissídio, ou seja, a decisão fica a cargo do TST, que será divulgada na próxima terça-feira.